e é traduzido por tendo já bebido bem. Veja bêbado. 3. Potizo, dar de beber, fazer beber. É empregado, letra A, no sentido material, em Mateus 10:42. Aqui fala de ministrar aos que pertencem a Jesus Cristo, e assim estão fazendo tanto quanto a Ele mesmo, Mateus 27:48. Letra B, figurativamente em referência ao ensino de uma característica elementar, 1 Coríntios 3:2, com leite vos criei, ao regar espiritual pelo ensino à palavra de Deus, 1 Coríntios 3:6. A ser alimentado e satisfeito pelo poder e bênção do Espírito de Deus, 1 Coríntios 12:13. Ao efeito sobre as nações por participarem da mistura abominável proporcionada pela Babilônia, do paganismo com detalhes da fé cristã, Apocalipse 14:8. Veja a água apacentar. 4. Sumpino, beber junto, formado de sum, com e b, número 1, é encontrado em Atos 10:41. 5. Hidropotel, beber água, formado de idó, água, e potel, beber, é encontrado em 1 Timóteo 5:23, não bebas mais água só. A palavra beberrão, oinopotes, oinopotes, bebedor de vinho, formado de oinos, vinho, e potes, bebedor. É usado em Mateus 11:19, Lucas 7:34, na Septuaginta Consulte, Provérbios 23:20. A palavra beijar, filema, beijo ósculo, cognato de B, é encontrado em Lucas 7:45, 22:48. Era um sinal de fraternidade cristã, quer à guisa de saudação ou de despedida, ósculo santo, Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20. Santo agios, na qualidade de livre de tudo o que é inconsistente com a chamada como santos, agioi, ósculo de caridade, ou beijo de amor, 1 Pedro 5:14. Devia haver ausência de formalidade e hipocrisia, liberdade de preconceito, que advém da distinção social, da discriminação contra os pobres, da parcialidade para com os prósperos. Nas igrejas, senhores e escravos se saudariam uns aos outros desta forma, sem qualquer atitude de condescendência de uma parte ou desrespeito de outra. O beijo ocorria entre pessoas do mesmo sexo nas constituições apostólicas, escritos compilado no século IV d.C. Há uma referência ao costume de que os homens se sentavam no lado da sala em que realizavam as reuniões e as mulheres do outro lado, como ainda é o caso em certas religiões da Europa e Ásia. Os homens são solicitados a saudar os homens e as mulheres com o beijo do Senhor. Então esse é o beijo, é o ósculo santo, né? Não é viadagem não, é beijo no rosto, é uma forma de cumprimento, né? É uma forma que filéu, amar, significa beijar em Mateus 26:48, em Marcos 14:44 e Lucas 22:47. 2. Catafiléu, denota beijar fervorosamente, formado de cata, elemento intensivo, e número 1. A força mais forte deste verbo tem sido posta em questão, mas a mudança de filéu para catafiléu em Mateus 26:49 e em Marcos 14:15 dificilmente denota não ter significado, e o ato do traidor era quase certamente mais efusivo do que o simples beijo de saudação. O mesmo se dá com o beijo de devoção genuína, Lucas 7:38 e Atos 20:37, onde em cada uma das referências este verbo é usado. Palavra Belial ou Beliar é palavra frequentemente usada no Antigo Testamento com vários significados
especialmente nos 2 livros de Samuel, onde é encontrado 9 vezes. Veja também Deuteronômio 13:13, Juízes 19:22 e etc. Seu significado original era inutilidade ou ruína irremediável. Também tinham significados de maldade extrema e destruição. O último indicando o destino do primeiro. No período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, passou a ser nome próprio para designar Satanás. Pode haver uma indicação disto em Naum 1,15, onde a palavra traduzida por ímpio é Belial. A forma mais antiga da palavra é Beliar, possivelmente proveniente de uma frase que significa Senhor da Floresta, ou talvez simplesmente uma corruptela da forma Belial por causa da pronunciação siríaca áspera. No Novo Testamento, em 2 Coríntios 6,15, a palavra é colocada em contraste com Cristo e representa uma personificação do sistema de adoração impura relacionado sobretudo com o culto de Afrodite. A palavra bem no grego é kalos, quer dizer, kalos. Finalmente, cognato de kalos, bom, justo. É normalmente traduzido por bem e indica o que é feito corretamente nas epístolas, é muito frequente em 1 Timóteo 3,4. 2 vezes é usado como exclamação e aprovação, Marcos 12,32 e Romanos 11,20. O grau comparativo Kalion, muito bem, ocorre em Atos 25,10. Veja bom. Nota: a forma neutra do adjetivo kalos com o artigo é o particípio presente de poiel, fazer, é traduzido em Gálatas 6,9 por fazer o bem. 2. Eu, primariamente o neutro de uma palavra antiga, eus, nobre e bom, é usado, letra A, com verbos, por exemplo, poiel, Marcos 14,7, fazer-lhes bem, praço, Atos 15,29, fazeis bem, ginomai, Efésios 6,3, vá bem. B, em respostas, bem-estar, Mateus 25, 21 e 23. Em Lucas 19,17, eu, gi, nos melhores textos, a palavra é o oposto de kakos, maldosamente. Notas 1. Em 2 Timóteo 1,18, o termo beltion, a forma neutra do que é usado, como o grau comparativo de agatos, bom, é usado adverbialmente e traduzido por melhor. 2. Quanto a João 2,10, tem bebido bem, veja beber. 3. O termo os, como usado com a partícula cai também e cai também, somos a Drogazil, a drogaria entre mais parênteses segura é. da região. Com uma grande variedade de cosméticos e perfumaria em geral. Estamos na região da Cidade Jardim. Estamos aqui para melhor orientá-lo. Nós vamos te ajudar. É traduzido em Atos 10,47 por também receberam, vírgula, como, entre parênteses, catus, em alguns manuscritos, e em 1 Coríntios 9,5 por como também. Como também, no caso, está entre aspas as duas palavras, como também. 4 em Hebreus 4,2. O termo kataper, até mesmo como com a partícula kai, é traduzido por porque também a nós foram pregadas as boas novas, como veja até mesmo. Número 8. Palavra bem-aventurança no grego é makarismos. Denota declaração de bem-aventurança, felicitação, encontrado em Gálatas 4,15. Os convertidos gálatas tinham se considerado felizes quando ouviram e receberam o evangelho de Paulo. Ele lhes pergunta retoricamente o que tinha acontecido com o espírito que os tinha
animado. A palavra também ocorre em Romanos 4:6. Palavra benefício. Euergesia. Literalmente bom trabalho, formado de eu, bem, e ergon, trabalho, encontrado em Atos 4:9 e 1 Timóteo 6:2. Euergetes, benfeitor, expressa o agente, Lucas 22:25. Nota, contraste com o termo euergetel, fazer bem. A palavra charis significa graça, aparece em 2 Coríntios 1:15 e acentua o caráter do benefício como o efeito da disposição graciosa do benfeitor. Na tradução ARA, veja aceitar, dar graças, favor, graça, liberalidade e prazer. 4. Agaton. Agaton, o neutro de agatos, usado como substantivo em Filemon 14. É traduzido por benefício, bondade, ARA, veja bom. Palavra benevolência. Eunoia, né? Melhor do que eunoia. Eunoia. Boa vontade, formado de eu, bem e nous, mente. É traduzido por benevolência em 1 Coríntios 7:3. A ARA, seguindo os textos que tem ofeilen, devido, traduz por o que lhe é devido. Expressão mais abrangente em Efésios 6:7, boa vontade. Benigno. A palavra benigno é Crestos. Puxa vida. Crestos. É traduzido em 1 Pedro 2:3 por benigno como um atributo do Senhor. Bom, fácil, ser benigno. Puxa vida. Crestos. O termo eufemos, som bonito, formado de eu, bem, e feme, declaração. No caso, eu é formado de eu, significa bem, né? Eu vai significar bem, e feme é declaração ou relatório, entre aspas, de boa reputação, que ocorre em Filipenses 4:8, é traduzido por de boa fama. Bens, o plural neutro de ágatos, usado como substantivo bens, ocorre em Lucas 12:18-19. 2. Uparxis, primariamente subsistência, então posses, recursos, haveres, propriedades, bens. Cognato de uparcho, existir, ser, pertencer. É usado em Atos 2:45 e Hebreus 10:34. 3. Bios, que denota, letra A, vida, existência, duração ou curso de vida. B. Sustento, subsistência, meio de vida, encontrado em 1 João 3:17, bens. Veja vida, número 2. 4. Skeuos, vaso, vasilha, utensílio, denota bens, em Mateus 12:29, Marcos 3:27, Lucas 17:31, veja vaso. Notas, o plural neutro do particípio presente de uparcho é usado como substantivo denotando bens, em Mateus 24:47, etc. Primeira parte. Em Lucas 6:30, o que é teu, entre aspas, o que é teu, é tradução de plural neutro do pronome possessivo com o artigo. Literalmente, entre aspas, as tuas coisas, ou possessões. 3, em Apocalipse 3:17, entre aspas, estou enriquecido. É tradução do tempo perfeito do verbo plouteu,
entre aspas, está rico. 4. Veja fazenda. A palavra berilo é no grego berulos, berilo, pedra preciosa de cor verde, mar, Apocalipse 21:20 e Êxodo 28:20. A palavra besta é zoon, denota primariamente ser vivente, cognato de zoe, vida. O termo português animal é o equivalente, ressaltando o fato da vida como traço característico. Em Hebreus 13:11, 2 Pedro 2:12 e Judas 10, zoon pode ser traduzido corretamente por animais ou brutos, os quais são termos bastante satisfatórios. No Apocalipse, onde a palavra é encontrada umas 20 vezes e sempre a respeito dos seres que estão diante do trono de Deus, que dão glória, honra e graças a Ele, Apocalipse 4:6, e agem em harmonia perfeita com seus conselhos, Apocalipse 5:14, 6:1-7. Zoon nunca deve ser traduzido por besta, visto ser muito inadequado, devendo antes ser usado o termo criaturas viventes, o que dá a zoon o seu significado apropriado, veja criar. 2. Therion deve ser diferente de zoon, denota quase invariavelmente besta ou animal selvagem, em Atos 28:4. Besta venenosa seria a tradução literal para se referir à víbora que ficou presa a mão de Paulo. O termo zoon acentua o elemento vital, o termo therion, o bestial. A ideia de animal predador ou carniceiro nem sempre está presente. Uma vez, Hebreus 12:20, o termo é usado para aludir aos animais no acampamento de Israel, por exemplo, quando eram selecionados para o sacrifício. Mas na Septuaginta, o termo therion nunca é usado para designar animais sacrificais. A palavra quitenos, veja mais adiante, é reservada para este uso. O termo therion, no sentido de besta selvagem, é usado em Apocalipse para designar os dois potentados do anticristão, que estão destinados a controlar o comércio das nações com poder satânico no período final da presente era. Apocalipse 11:7. 3. Quitenos, isso, denota primariamente propriedade. O verbo relacionado quitalmai significa possuir. Daí propriedade em gado e rebanhos. Na escritura significa letra A, animal, de carga. Lucas 10:34, Atos 23:24. Letra B, animal de qualquer tipo, além dos significados de therion. Veja acima 1 Coríntios 15:39, Apocalipse 18:13. C. Animais para sacrifício. Este significado não é encontrado no Novo Testamento, mas é muito frequente na Septuaginta. 4. Tetrapous. Animal de 4 pés, formado de tetra, 4 e pous, pé. Encontrado em Atos 10:12 e 11:6. Romanos 1:23. 5. Spagion. Derivado de espaço, espazo. Matar, denota vítima morta para sacrifício. Animal morto, Atos 7:42, em citação de Amós 5:25. A palavra bezerro é moschus. Denota primariamente qualquer coisa nova, quer plantas ou a descendência de homens ou animais. Sendo a ideia aquilo que é tenro e delicado, por conseguinte, bezerro, touro, novo, novilha. Lucas 15:23, Hebreus 9:12 e Apocalipse 4:7. Moschopoiel significa fazer um bezerro formado de mochos, e poiel, fazer, Atos 7:41. A palavra bicho no grego é skolex. Verme que corrói corpos mortos.
é usado metaforicamente pelo Senhor em Marcos 9,48. Olha, está dizendo que é metáfora, né? Eu acho que não é metáfora, acho que é literal na minha visão histórico-gramatical, né? Em alguns manuscritos aparece Marcos 9,44. Confira Isaías 66,24. Já fez uma mistura, porque Isaías não é Antigo Testamento. Antigo Testamento é a visão de vida após a morte antropológica, né? Então fez uma mistura aqui, mas talvez tenha termos parecidos, né, no que ele quer dizer. A declaração significa a exclusão de esperança de restauração, constituindo-se em castigo eterno. 2 escolecobrotos. Escolecobrotos. Denota devorado por vermes, formado de scolex e biblosco, comer. É usado em Atos 12:23. Palavra bispo. Bispo é episcopos, literalmente inspetor, formado de ep, por cima de, e scopel, olhar ou vigiar. É encontrado em Atos 20:28, Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7, 1 Pedro 2:25. Nota: a palavra presbuteros, ancião, presbítero, é outro termo para descrever a mesma pessoa na função de bispo ou inspetor. Contraste em Atos 20:17 com Atos 20:28. O termo ancião indica a experiência e entendimento espirituais maduros que as pessoas indicadas por esta palavra possuem. O termo bispo ou presbítero aponta o caráter do trabalho empreendido. De acordo com a vontade de designação divinas, como ocorre no Novo Testamento, cada igreja local deve ter bispos. Atos 14:23 e 20:17, Filipenses 1:1, Tito 1:5, Tiago 5:14. Onde o singular é usado, a passagem descreve as qualidades que o bispo deve ter. 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:7. O próprio Cristo é chamado bispo da vossa alma. 1 Pedro 2:25, veja ancião. 2 episcope. Além do significado de visitação, por exemplo, 1 Pedro 2:12, a Septuaginta em Êxodos 3:16, Isaías 10:3, Jeremias 10:15 também é traduzido por bispado, Atos 1:20 e episcopado. 1 Timóteo 3:1, não existe a palavra que representa o ofício. Nota: o verbo correspondente é episcopel, o qual, em referência ao trabalho de presbítero, é encontrado em 1 Pedro 5:2. Apacentai, pastoreai, ara. Veja ter cuidado. Palavra blasfemar, blasfêmia, formado ou de blax, que é indolente, estúpido, ou provavelmente de blapto, ferir, magoar, injuriar, e feme, que é linguagem, que no caso seria ferir na linguagem, né? Em português, blasfêmia ocorre muitas vezes, por exemplo, em Mateus 15:19, Marcos 7:22, Efésios 4:31, Colossenses 3:8 e 1 Timóteo 6:4 e Judas 9. A palavra blasfêmia está praticamente limitada à linguagem difamatória acerca da majestade divina. Veja nota mais adiante, veja a linguagem má, ultrajar. Blasfemeu. Blasfemar, vituperar, zangar-se com ou ultrajar. É usado letra A, de modo geral, acerca de qualquer linguajar insultante, ultraje, calúnia, vitupério, etc., como os que se zangam com Cristo, por exemplo, Mateus 27:39, Marcos 15:29, Lucas 22:65 e 23:39. B. A respeito daqueles que falam desdenhosamente de Deus ou de coisas sagradas, por exemplo, Mateus 9:3, o verbo na forma do particípio presente significa blasfemador, falar blasfêmias, Atos 19:37, Marcos 2:7. No original não há substantivo que represente blasfemador em nosso idioma. Tal termo é expresso pelo verbo blasfemeu ou pelo adjetivo blasfemas. Veja caluniar, injuriar, relatório e ultrajar. C. Adjetivo. Blasfemos,
blasfemos, linguagem abusiva, perniciosa. Atos 6, 11 e 13, 1 Timóteo 1, 13, 2 Timóteo 3, 2, 2 Pedro 2, 11. Veja ultrajar. Nota, no que toca ao ensinamento de Cristo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, dos olhos, a evidência do poder do Senhor afirme que é de origem satânica, mostra uma condição de coração além da iluminação divina e, portanto, irremediável. Perdão divino seria inconsistente com a natureza moral de Deus. Quanto ao Filho do Homem, em seu estado de humilhação, pode ter havido mal-entendidos, mas não com o poder do Espírito Santo demonstrado. A palavra é boa ocasião, no grego é eukairel, ter tempo disponível, oportunidade, formado de eu, bem, e kairos, tempo, oportunidade. É traduzido em Marcos 6:31 por tempo, em Atos 17:21 por se ocupavam, em 1 Coríntios 16:12 por boa ocasião. Veja conveniente oportunidade de gastar. Este verbo difere de cholazo, ter tempo disponível, acentua a oportunidade de fazer algo, ao passo que cholazo ressalta o tempo disponível para se ocupar dele, como por exemplo em 1 Coríntios 7:5, para vos aplicardes a. A palavra boa vontade no grego é eudokia. Eudokia, bom prazer, ocorre no caso genitivo em Lucas 2:14. Os homens a quem ele quer bem, o genitivo é objetivo, literalmente os homens do bom prazer. A tradução da RC, boa vontade para com os homens, segue os textos inferiores que têm o nominativo, veja, agradável, desejar, primeiro parecer, prazer, vontade. B, verbo, eudokel, ser o bom agradado, veja, agradar, letra A. E número 3, voluntário, B, número 3. A palavra boca no grego é estoma, cognato de estomachos, que originalmente significava garganta, goela, estômago. Puxa, então boca vai significar estômago. Puxa vida. Significava garganta, goela e estômago. É usado acerca de letra A, a boca do homem. Por exemplo, Mateus 15:11. De animal, por exemplo, Mateus 17:27. Timóteo 4:17, figurativo. Hebreus, figurativo, né? Hebreus 11:33. Tiago 3:3. Apocalipse 3:2. Segunda ocorrência. Na letra B, figurativamente, coisas inanimadas, o fio de uma espada, Lucas 21:24, Hebreus 11:34, a terra, Apocalipse 12:16. Letra C, figurativamente, a boca, na qualidade de órgão da fala. Primeiro, as palavras de Jesus, por exemplo, Mateus 13:35, Lucas 11:54, Atos 8:32, 22:14, 1 Pedro 2:22. Segundo, as palavras dos homens, por exemplo, Mateus 18:16, Lucas 1:64, Apocalipse 14:5. Como emanar do coração, Mateus 12:34, Romanos 10:8. O ministério profético do Espírito Santo, Lucas 1:70 e Atos 1:16, 3:18 e 4:25. A política destrutiva de dois potentados mundiais ao término desta era, Apocalipse 13:2. Duas vezes. Palavras vergonhosas, Efésios 4:29, Colossenses 3:8. 3. O diabo que fala como o dragão ou serpente, Apocalipse 12:15. D, figurativamente na expressão face a face, literalmente boca a boca, 2 João 12 e 3 João 14. Letra E, metaforicamente, as expressões vocais do Senhor em julgamento, 2 Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 1:16. O seu julgamento de uma igreja local por sua mornidão, Apocalipse 3:16. F, por metonímia a palavra, Mateus 18:16, Lucas 19:22, 21:15 e 2 Coríntios 3:1. Nota em Atos
15, 27, o termo logos, palavra, é traduzido por boca. Puxa vida, logos foi traduzido por boca lá em Atos 15, 27. Incrível. Epistomizo. Embridar, formado de ep, sobre em, e a, controlar, refrear, conter. É usado metaforicamente acerca de parar a boca, fazer a boca parar, calar, silenciar. Tito 1, 11. Contraste com o verbo prasso, parar, fechar, dito em Romanos 3, 19, acerca de fazer calar a boca dos homens. Palavra bocado. Psomion. Diminutivo de psomos. Pedaço denota fragmento, bocado, pedaço de pão, etc. Embebido em leite, molho, etc. Cognato de psomizo. Veja apacentar, ocorre em João 3,26, duas vezes João 3,27 ao 30. Bofetada. A palavra bofetada é rapisma. Rapisma significa letra A, pancada com vara ou cajado. B, soco com a mão. Bofetada ou tapa é encontrado em 3 lugares. Refere-se aos maus tratos que Cristo recebeu dos guardas ou assistentes do sumo sacerdote, Marcos 14,65, de acordo com os manuscritos mais autênticos. O fato de o terem recebido ou tomado indicaria o tratamento áspero que deram, João 18:22 e 19:3. Em todos os 3 lugares temos o sentido da letra A, acerca do uso de uma vara. O mesmo se dá com o verbo correspondente rapizo, usado em Mateus 26:67. Os soldados subsequentemente bateram em Jesus com uma cana, Mateus 27:30, onde é usado o verbo tuptu, bater. Rapizo ocorre em outro lugar, em Mateus 5:39. Veja ferir. Palavra boi. No grego é bous, denota boi ou vaca. Lucas 13:15. 1 Coríntios 9:9 duas vezes e 1 Timóteo 5:18. Palavra taurus. Em latim, taurus é traduzido por touro. Em latim, né? Taurus é touros. No grego, não. Em Mateus 22:4, Atos 14:13, Hebreus 9:13 e 10:4.